Mesmos erros, mesmas consequências. É muito interessante como queremos novos resultados em nossas vidas, mas continuamos com as mesmas atitudes. Isso é impossível. Se tivermos os mesmos caminhos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, a mesma disposição, os mesmos erros, vamos ter os mesmos resultados. E quero ainda lhe dizer que os resultados podem até piorar, pois a Bíblia nos diz que um abismo leva a outro abismo. Por isso, devemos refletir com bastante responsabilidade e vermos se não estamos cometendo os mesmos erros, tanto nossos quanto de pessoas que nos influenciam. Verdade, muitas vezes, além de cometermos os nossos mesmos erros, cometemos os erros que os outros já cometeram e pensamos que não vamos ter as mesmas consequências. Deus falou isso de forma muito clara aos líderes de Israel que queriam consultar a ele através do profeta Ezequiel. É sobre isso que vamos falar em nossa devocional hoje. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui. Vamos para mais uma devocional, que Deus nos ajude e abra o nosso entendimento para entendermos e compreendermos a sua palavra. A devocional de hoje, conforme eu disse, o tema vai ser o seguinte: mesmos erros, mesmas consequências. O texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, dos versículos 30 ao 32. A palavra do Senhor diz assim: portanto, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: vocês não estão se contaminando como seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Irmãos e irmãs, o capítulo 20 do livro de Ezequiel nos mostra alguns dos líderes da nação de Israel que estavam cativos já na Babilônia, juntamente com o profeta Ezequiel. E eles queriam consultar ao Senhor, queriam uma palavra de Deus para suas vidas através do profeta, um direcionamento, uma palavra de conforto que pudesse lhes trazer algum consolo. Mas o Senhor recusou em lhes dar essa palavra. O Senhor recusou que viessem lhes consultar. Pelo contrário, mandou que Ezequiel os exortasse, pois eles estavam cometendo os mesmos pecados que seus antepassados haviam cometido. Neste capítulo, o Senhor usa Ezequiel para trazer à memória deles o que havia acontecido desde a libertação do povo lá no livro do Êxodo, quando Israel era escravo no Egito e que Deus os libertou com mãos fortes e lhes prometeu uma terra linda e fértil. Deus mandou que Ezequiel os lembrasse de que não somente os seus antepassados erraram, mas que eles agora estavam cometendo os mesmos erros e até piores, erros em não obedecer aos mandamentos e à lei do Senhor. Por isso, estavam sendo castigados e arrancados de sua terra. Israel sempre teve uma caída para adorar outros deuses. Sempre fizeram imagens de ouro, de prata ou de madeira. Sempre gostavam de se prostrar diante delas e as adorar. E pensavam que eram esses falsos deuses quem os abençoava. Tudo isso era uma provocação e uma grande desfeita ao Senhor. Por isso, Deus enviava os profetas e anunciava o castigo, para ver se eles se arrependiam e voltavam atrás. Mas nada adiantava, nada adiantou. Quanto mais o tempo passava, mais o povo de Israel fazia para si imagens de escultura e caía em corrupção, tanto nas finanças como até em questões sexuais, diretamente falando. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, queremos respostas de Deus
E elas não vêm, sabe por quê? Porque estamos cometendo os mesmos erros, estamos com as mesmas atitudes e ficamos pensando que Deus vai se esquecer ou ignorar o nosso modo de vida. Pensamos que Deus vai concordar com nossos erros e pecados. Olha, não é assim. Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que haver transformação, senão a revelação cessa. A palavra do Senhor não vai nos falar mais nada. Deus vai desistir de falar com a gente, pois toda vez que Ele fala, a gente volta a cometer os mesmos erros. O que vai nos restar então serão as mesmas consequências. Mude suas atitudes, mude seus pensamentos, mude seus sentimentos, mude seu comportamento e o seu temperamento. Mude aquilo que Deus já te falou para mudar. Peça em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Ele vai te revelar, vai te mostrar onde e o que precisa ser mudado e transformado. Irmãos, Deus fala e nos mostra, mas se não mudarmos, Ele vai parar de falar. E quando Ele para de falar, nós ficamos à mercê de lutas e dificuldades sem tamanho, pois atraímos problemas e guerras devido às nossas atitudes ou à falta delas. Amém? Fique com essa palavra, que se cometermos os mesmos erros, vamos ter as mesmas consequências. E vamos querer consultar a Deus, e Deus não vai nos falar nada, como foi o caso dessa liderança de Israel aqui. Deus falou, não quero que vocês me consultem, não vou falar mais nada com vocês. Vamos orar agora, logo depois fique conosco, porque vamos colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas orações diante da sua presença. Paizinho querido, nós queremos orar nesta hora. Te agradecemos por essa manhã, pelo dia que o Senhor nos concede. E Deus, diante da palavra do Senhor, já queremos te pedir perdão. Porque às vezes, Pai, queremos que o Senhor fale conosco, às vezes te pedimos respostas, mas estamos cometendo as mesmas atitudes. Estamos cometendo erros que nós já sabemos, Pai, que trazem problemas. Já vimos isso na vida de outras pessoas e vimos às vezes até na nossa própria vida. Mas somos teimosos muitas vezes, Pai. Queremos, ó Deus, ter as mesmas atitudes e colher, Pai, coisas diferentes. Isso não é possível, Pai. O Senhor é aquele que pede de nós uma mudança, uma transformação. Então que o Senhor venha nos ajudar em nome de Jesus, Pai, a termos uma vida nova, novas atitudes, novos pensamentos, Pai, novos comportamentos, um temperamento mudado, transformado pelo Espírito Santo. Nos ajude, Deus, a mudar tudo para o bem, a começarmos a semear coisas novas, atitudes novas, pensamentos novos, para termos uma colheita agradável e abundante diante da presença do Senhor. Perdoe as nossas faltas e falhas, perdoe a nossa teimosia em cometermos os mesmos erros. Assim nós oramos e dedicamos a nossa vida diante da sua presença, em nome de Jesus. E querido Deus, agora nós vamos orar naquele momento da nossa corrente de fé e oração. Louvamos, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus bom e muito mais nós temos para agradecer do que pedir. Pedimos ao Senhor também, Pai, perdão pelos nossos pecados, aquilo que falhamos, que erramos, que o sangue de Jesus nos perdoe e feche todas as brechas, meu Deus, que porventura tenhamos em nossa vida. Nos ajude, Pai, e nos perdoe, no nome de Jesus. Queremos, Pai, orar ao Senhor, te pedir, Paizinho querido, Deus que nós entendemos que é o nosso Pai, pedimos ao Senhor pelas vidas que estão clamando, chorando diante da presença do Senhor. Este irmão e essa irmã que passaram a noite, Deus, orando, clamando, chorando diante da sua presença. Já tem dias, já tem semanas, talvez meses, quem sabe até anos, meu Pai, que o teu filho tem orado, tem buscado uma solução, tem buscado uma direção, tem lutado e batalhado, que o Senhor possa ouvir, o Senhor possa agir, opera sinais, maravilhas e prodígios na vida de todos aqueles que têm fé. Queremos trazer à memória tudo que o Senhor já nos fez, quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre nós, quantas vitórias,
curas, milagres, o sobrenatural. Então, se o Senhor fez, o Senhor vai fazer de novo, porque o Senhor é nosso Deus, é o nosso Pai. Oro pelas famílias, pelas pessoas que estão doentes, enfermas nos hospitais, precisando de uma cirurgia ou de fazer um exame para um diagnóstico. Abençoe os médicos, os enfermeiros, as medicações que essa pessoa tem tomado. Alivia a dor, o estresse, Pai, os problemas emocionais, a síndrome do pânico, a ansiedade, a preocupação, Senhor, a angústia, problemas de alma, depressão, opressão, meu Pai, que o Senhor possa tirar tudo isso da vida de cada um de nós. Oramos, ó Pai, por aqueles que precisam de uma bênção financeira. Senhor, nós sabemos, não queremos ficar te pedindo que caia dinheiro do céu sem a gente fazer nada, mas nos dê a oportunidade de trabalhar, de ganhar um recurso, de sermos abençoados diante de Ti. Oramos te agradecendo por tudo, desde já, sabendo que o Senhor vai cuidar de cada detalhe na nossa vida, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja engrandecido e louvado, que Deus seja sempre honrado por nós estarmos em sua presença aqui nessa campanha de fé e oração, tá bom? Aqui é o pastor Clodoaldo. Amanhã, 6 horas da manhã, Deus assim permitindo, estaremos juntos, aprendendo de um capítulo da Bíblia e orando ao Senhor. Curta e inscreva-se nos nossos canais, aperte o sininho aí do YouTube para ele te lembrar que tem uma mensagem nova, tá bom? Deus abençoe você, tenham todos vocês um lindo e maravilhoso dia. E eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.